Gente, boa noite. Peço desculpas se ocorrer algum erro. Vocês dominam muito mais essa parte de informática do que eu. É a primeira vez que eu vou estar realizando essa aula nesse formato. Peço desculpa também se houver algum barulho, porque minha filha anda batendo pelas portas. Eu peguei o exercício 4 que eu solicitei para vocês na semana passada, para vocês construírem as distribuições de frequência. Essa parte é super importante porque tudo de estatística depende da construção da distribuição de frequência. Então eu peguei exercício 4, todos os dados brutos estão aqui. Então são 40 dados que são relacionados a números de vendas, tá? E aí nós temos 40 valores, então 4 vezes 10, 40 no total. Anotei aqui do lado já numa célula a amostra, o limite inferior, o limite superior, o número de classes e amplitude. Para a gente determinar o número da amostra, nós vamos nas formulinhas básicas do Excel. Então nós vamos lá, colocar igual, aí vem... contar números, né? Aí nós vamos pegar o primeiro elemento, tá lá, o meu A1, e eu vou arrastar isso até o último que tá lá no J4, tá? Fechar o parênteses e o igual, ou seja, 40 dados. O limite inferior, então, nós vamos começar com a próxima, então vai entrar igual, o limite inferior é o menor valor dentro dos 40 valores que nós temos. Aí vem igual, o menor, né? E aí nós vamos começar. O menor tá aqui, ó. Vou selecionar novamente os dados do primeiro no A1 até o J4. Ponto e vírgula o primeiro, quem vai ser? O menor. Então, o menor valor é o 6, aí depois nós vamos para o maior. Aí vem lá, igual, maior. Aí quem vai ser o maior valor? Aí vem selecionar novamente lá o meu A1 até o meu J4. Vou fechar e vou dar o Enter. Desculpa, errei aqui. Esqueci, ponto e vírgula 1. Quem que vai ser o menor do grupo? Então, o J4. E entra. Então, o maior valor é o 39 entre os 40 dados. O número de classes nós vamos determinar. Tem duas possibilidades. Um que trabalha com a fórmula do limite, que é 1 mais os 3.3 vezes o log de n. E a outra que é o que nós estamos trabalhando, que é o segundo método é a raiz quadrada. Então, aqui nós teremos o K, que é a raiz quadrada de n. Aí, para colocar a raiz igual, raiz, né? Ele vai me abrir o total de dados. Quantos dados são? São 40. Então, raiz quadrada de 40. Vou fechar aqui e Enter. Então, raiz quadrada de 40 é 6.3. A amplitude, a nossa amplitude, ela é determinada por uma operação básica. A amplitude ela é feita pelo maior elemento, então seria, no caso, nosso limite superior, que seria o 39. Então, aqui entra o M4,
que é o maior, menos o M3, que é o menor elemento. Eu esqueci do parênteses. Então, ó, fazendo o M4 menos o M3. E aí nós vamos dividir isso por 6. Então, 6.3, o valor tem que ser aproximado, porque o número de classes é um número inteiro, é um número de linha. Então, 6.3 ou 7. Como tá mais próximo de 6, nós vamos colocar 6 linhas, 6 classes. A minha filha lá no fundo berrando. Então, vou dividir por 6 e fechar o parênteses. Fechar o parênteses, nada, eu já fechei ali. Então, ó, vai dar 5,5. A amplitude também deve ser aproximada. Então, com isso, a nossa amplitude vai ser 6, tá? Então, 6 será a nossa amplitude. Eu vou fazer agora a ordenação dos dados, o rol, tá? Então, basicamente, nós temos lá, vou pegar aqui o primeiro elemento, eu tenho que selecionar 40, certo? Então, o segundo, então eu vou tentar ordenar aí os 40 dados. Então, peguei a primeira célula, arrastei, eu vou... Ai, calma aí que ele não pegou. Ele mandou, alterou aqui. Então, o segundo. Então, deixa eu selecionar o primeiro e o segundo. Agora eu vou arrastar para ele fazer a referência entre os 40 dados que nós temos. Então, ó, 40 valores, 43, 40, perfeito. Aí os 40 dados. Aí nós vamos lá, voltar. Nós vamos fazer a referência quem são esses dados. Então, vou colocar aqui, ó. O menor. Aí eu vou inserir o menor lá da célula. Então é o meu do A1 até o meu J4, certo? Eu só tenho que fixar aqui, então, ó, antes disso, deixa eu colocar o cifrão aqui entre os dados. Deixa eu colocar aqui, ó. Cifrão, opa, hashtag não. Cifrão. Cifrão. Aí, nós vamos colocar da célula, que vai estar aqui, do A8, deixa eu fechar ele. Enter. Então, o menor elemento lá é o 6, ó, ele vai fazer essa ordenação dos dados. Para essa ordenação, eu vou arrastar para ele me colocar todos os elementos na ordem, até o último elemento. Então, ele fez a referência de toda a ordenação dos dados, tá? Bom, agora nós vamos começar aquela tabelinha básica. Então, nós temos lá o número de peças, né? Então, número de peças. E o próximo vai ser frequência.
frequência absoluta. Bom, então eu vou começar lá. Primeiro número de peças, 6. Quantas vezes o 6 aparece dentro dos dados? Uma única vez. Aí depois o próximo eu tenho lá, 7, a nossa próxima variável. Então 7 peças, quantas vezes ela aparece? Uma só. A próxima seria 9, quantas vezes ela vai aparecer dentro da pesquisa? Uma vez também. A próxima seria 10. Então, 10 peças foram solicitadas, também aparece uma única vez. A próxima, 12 peças. E para as 12 peças também aparece uma única vez. A próxima seria... Bom, agora foi feito todo o rol, do primeiro até o último elemento. Então, lá solicitados 6 peças, até 39 peças. E aí eu vou selecionar essa coluninha básica aqui feita pelo rol. Então o rol é o básico, do primeiro elemento até o último e quantas vezes ele aparece dentro da pesquisa. Selecionado, nós vamos lá na opção inserir e lá no finalzinho tem tabela dinâmica. Clica, ele vai abrir uma janela onde aparece já a seleção do primeiro elemento até o último e nós vamos aqui na opção nova planilha, ok, tá? Aí ele vai abrir uma nova planilha para nós. E agora aparece aqui, ó, a opção número de peças e a frequência absoluta, que foram as duas colunas realizadas até então. Então, nós vamos aqui, ó, primeiro eu vou selecionar o número de peças, e aí, na opção lá no final, tá vendo? Tá aparecendo somatória. A soma, eu vou selecionar a soma, você seleciona e arrasta na opção de linha. Coloca ela ali e vai aparecer para nós todos os dados selecionados do primeiro até o último elemento, certo? E aí nós vamos lá em frequência absoluta e ele vai contabilizar. Então ele fez toda a transferência do que nós tínhamos para essa nova planilha. Bom, agora feita essa construção na nova planilha, eu vou aqui, ó, até virar setinha, virou setinha, eu vou selecionar isso tudo, tá? Aí eu vou apertar com o direito e vai aparecer a opção agrupar. Aí vai me abrir uma nova janela. Nessa janela ele vai me colocar o mínimo e o máximo. Então o menor valor entre os dados é o número 6 e o maior valor entre os dados é o número 39. Então limite inferior é 6, limite superior é 39. Ele está me dando a amplitude de 10, mas nós calculamos na antiga janela que a amplitude era 6. Então, nós vamos mudar para 6. Então, você pode fixar a amplitude de acordo com os cálculos ou da forma como você achar mais conveniente. Então, aqui, pelo cálculo realizado com raiz quadrada de 40, aí nós realizamos a amplitude, que é o mínimo 39 menos o máximo menos o mínimo, então 39 menos 6, dividido pelo número de classes que nós aproximamos para 6. Então, a nossa amplitude vai dar 6. Aí ele começa a organizar os dados, olha lá. Então, de 6 mais 5, 11, o nosso intervalo, aí ele fixou de 12
a 17, 18, a 23, 24, a 29, de 30, 35 e 36 a 41. Esses são os dados. Bom, aí depois disso nós vamos trabalhar com a frequência. Então aqui entra a frequência relativa, a nossa frequência relativa ela é representada pelo Fi, tá? Lindo. Frequência relativa ela é frequentada pelo Fr. Então, como que eu calculo a frequência relativa? Ela é dada pelo nosso, deixa eu ver aqui, é o B4, deixa eu colocar aqui, ó, pelo B4, dividido pelo nosso B10. Então, ó, 4 dividido por 40. Deixa eu colocar o cifrão aqui. Isso aqui fixo. Aí aqui vai ser o B. Aqui vai ser o B5 dividido pelo nosso B40. B10. E depois o próximo é o B6 dividido pelo nosso B10. Aí vem o B7 dividido pelo B10. E o B8 dividido pelo B10. Bom, não entenderam. B9 pelo B10. E aí eu vou somar toda essa coluna aqui. Somando toda essa coluna, vou colocar aqui, ó, soma automática.
tá? Então, na opção de soma automática, ele calculou já o nosso total de dados. Aí nós vamos trabalhar com a frequência acumulada. Então, na frequência acumulada, ela é exatamente igual à nossa frequência absoluta, certo? Então, eu vou copiar aqui, ó, igual a B. Modo tabela dinâmica, calma aí. Igual ao nosso B4. Então, repetiu 4. Aí, o próximo vai ser a soma da frequência. Então, igual ao B4 mais o nosso B5. Então, ele vai somar 4 mais 8, 12. Aí, o próximo vai ser o B12, né? O B5, que é o 12, mais o nosso B6, que vai ser os 12 somando com os 16. Eu esqueci de colocar o igual. Aí o próximo vai ser o nosso B6. Nosso D6 mais o nosso B7. Aí depois o próximo igual o nosso D7, que é a linha anterior, mais o nosso B8. E por fim, aí vem o nosso D da linha anterior, que é o 8, então D8 mais o B9. Gente, ó, houve um erro aqui da minha parte, não é B5, na verdade é D5. Não, é D5. Então aqui, ó, D5 mais o B7. Aí ele faz correção automática, certo? Então, ó, totalizando a frequência acumulada, bate com o total de dados, que são 40 dados. Aí depois disso, nós teríamos a frequência acumulada relativa, onde eu preciso trabalhar com a porcentagem multiplicando por 100. Então, deixa eu colocar aqui, ó, frequência acumulada relativa, tá? Então, esse valor, ele é exatamente igual à frequência relativa, que nesse caso vai ser o C4.
Só que isso eu tenho que multiplicar por 100, então vezes 100%. Vezes 100%. Bom, retomando aí, a frequência acumulada relativa é o valor que nós temos lá na frequência relativa, que é o nosso C4, só que ela é dada em porcentagem, então vezes 100%. Feito isso, aí nós vamos calcular para os demais. Então, vou arrastar aqui, certo? Ele efetua o total. A somatória disso tudo, vou selecionar a nossa coluna aqui e totalizando 100% dos dados. Tudo bem? Aí depois, por fim, falta o nosso ponto médio para o nosso intervalo. A relação do nosso ponto médio ela é calculado pelos valores do limite inferior e superior da classe. Então aqui entra o 6, né, mais, nesse caso aqui, o 11. Vou somar os dois, esqueci de colocar o parênteses. Entre o parênteses, vou fechar e vou dividir por 2 para determinar o nosso ponto médio. E eu esqueci de colocar o igual, mas... Então, ó, pega lá na classe 6 mais 11 é o nosso intervalo. E o nosso ponto médio, 8,5. Aí o próximo nós vamos colocar a somatória lá, igual, entra o 12 mais os 17, vou fechar e vou dividir por 2 para determinar o nosso ponto médio, certo? Então esse é o critério aí para ser realizada a construção da distribuição de frequência.